Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a história de José. Espero que o Senhor possa abrir o nosso coração, né, o nosso entendimento, o nosso espírito, para a gente ver qual a intenção de Deus nessa mensagem, né? O que Deus quer falar no meu coração? Né? Quando nós abrimos o coração para o Senhor, tem muita revelação dentro da palavra que o Senhor fala. Então, que nós possamos abrir o coração, né? O título da mensagem é José, o Salvador do mundo e sustentador da vida. Meio estranho, né, esse título aí. Porque para nós o Salvador do mundo e sustentador da vida é Cristo, é o Senhor. Mas por que atribuiu esse título a José? José, quando ele era jovem, né, adolescente, os irmãos conhecem a história. O José é o sonhador, né? Sonhador. Então ele sonhou que ele ia um dia que ele ia governar. E talvez ele achou esses sonhos que ele teve um pouco estranho. E por ele ser jovem, né, ele contava aos irmãos dele, para os irmãos dele. Falou que ele tinha visto lá os feixes, que os feixes iam se dobrar diante dele, que ele viu a lua e o sol e as estrelas também se dobrando diante dele. E os irmãos deles, né, alguns dos irmãos dele, ficaram com ciúmes, ficaram com inveja. Começaram a humilhar ele, né, no caso. Nem todos, tá? Mas os outros foram influenciados. Por isso que nós devemos tomar cuidado, né? Com os irmãos que nós servimos na igreja, né? Todos os irmãos que o Senhor coloca na vida da igreja, todas as pessoas que o Senhor coloca na vida da igreja, irmãos, eles são cheios da sua própria personalidade, certo? E eu estou contando isso por causa de uma experiência que eu tive no passado. Então, por exemplo, digamos que eu conheço o Fabiano hoje. O Fabiano vem aqui hoje como visitante, a primeira vez que ele vem, eu fico todo feliz de ver ele aqui. Oh, um visitante, graças a Deus, uma pessoa nova, o Fabiano, vou ali e abraço ele. Mas com o passar do tempo, eu começo a não gostar da maneira dele se comportar. Os irmãos perceberam? A personalidade dele é assim. Né? Então eu preciso fazer o quê? Eu tenho que amar ele e junto com ele, nós dois desfrutarmos da palavra para eu ser aperfeiçoado, para amar ele e o serviço dele. E para ele também me amar e o serviço dele ser amado. No passado, quando eu servia lá no Santa Fé, tinha um rapaz que a gente servia lá, alguns aqui devem conhecer, o Ivonei, o antigo cabeça de porco, muitos conhecem. Ele era traficante lá. E ele chamava a gente para ir na casa dele, falar do Senhor, falar da palavra. Então, nos primeiros dias, nós ficamos todos felizes de ir na casa de um traficante, né? O irmão conheceu ele, né, irmão? E ele chamava os jovens, os adolescentes que usavam droga, ele chamava para a casa dele para ouvir a palavra. A gente ficava muito feliz com isso. E começou a se tornar um hábito ir lá toda semana. As irmãs iam lá, ele respeitava muitas irmãs, ele dava uma rosa para cada irmã nova que chegava lá. Só que ele, irmãos, ele cometia pecados grosseiros demais. Que ele vinha contar pra gente, a gente ficava com vontade de não ir mais lá. Aí um irmão que ia comigo, que servia comigo muito lá, falou assim: Bento, rapaz, o que a gente faz? Olha o que ele fez. É muito grosseiro isso que ele fez. Irmãos, são coisas grosseiras mesmo que ele fazia, viu? Aí o irmão falou: o que a gente faz? A gente vai continuar vindo aqui? Eu falei assim: irmão, a única solução para a gente vir aqui é todos os dias, quando nós chegarmos aqui, nós considerarmos como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos tendo contato com ele. Daí vai dar certo. Porque se a gente for começar a ver os erros que ele comete, a gente não vai conseguir expressar Cristo aqui. E daí a gente começou a fazer dessa forma. Graças ao Senhor, irmãos. Ele foi salvo, ele foi batizado, vários lá foram salvos, foram batizados, né? E aí o Senhor teve a oportunidade de trabalhar na vida deles. Então nós devemos fazer isso. E os irmãos de José ficaram com tanta inveja dele que venderam ele como escravo. E ontem, o Giovanni leu ontem o versículo que ele foi vendido como escravo. Sabe quem foi que vendeu ele como escravos? Os ismaelitas. Está escrito no versículo. Os ismaelitas eram irmãos. Eram da tribo do irmão de quem? Do Isaac. O Ismael. Eles venderam ele. Então foi assim, foi uma bagunça entre irmãos, né?
Mas o Senhor tinha um propósito nisso daí, graças a Deus. O Senhor tem um propósito na sua vida, viu? Amém? E quando José foi vendido para o Egito, que ele chegou lá e ele, né, na semana passada nós vimos sobre os sonhos que ele revelou, do carcereiro, do copeiro e depois o sonho do faraó. Quando ele teve esse sonho, o faraó colocou o nome dele, sabe qual o nome que o faraó colocou nele? Zafenate Paneia. Sabe o que significa Zafenate Paneia? Aquilo ali, ó. Salvador do mundo e sustentador da vida. Foi o faraó que pôs esse nome nele. Então essa palavra Zafenate Paneia significa isso. Sustentador da vida, provedor da vida, revelador de sonho, revelador de mistério, viu? Então esse título é bem propício para nós vermos que quando o Senhor usa uma pessoa no mundo, ele muda o nome da pessoa. Ele mudou o seu nome, sabia? Sabia, Samuel, que ele mudou o seu nome? Não é mais Samuel. O Samuel se chama Irmão Samuel. Não mudou? Mudou e bastante. Mudou muito, viu, irmãos? Mudou muito. Graças a Deus. Olha lá, ó, Irmão Samuel. Isso é maravilhoso, né? Então vamos ler aqui, só para a gente... Vamos ler Gênesis 41, versículo 45. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. E na mensagem também fala que essa mulher Asenate, ela infere que ela representa a igreja, que é o povo gentil, certo? Cristo se casando conosco quando Cristo foi rejeitado pelo seu povo, pelo povo judeu. Cristo se casou com você, com a igreja. Um gentil, um tição, que não tinha importância nenhuma. Nós não tínhamos importância nenhuma no mundo. E o Senhor Jesus, irmãos, nos amou. Foi lá, nos chamou e nos incluiu nesse plano maravilhoso de fazer parte da família da fé. Fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, né? Graças ao Senhor. Então, esse título mostra que José é o revelador de segredos. Ele revelou o segredo do faraó. E nós vimos também que até os nossos sonhos o Senhor vê, viu? Quando você for sonhar, cuidado com o que você vai sonhar, né? Não tem como, né? Não tem como controlar o sonho, né? Mas o Senhor está vendo o seu sonho. Ele vê o que você está sonhando, certo? E o José, quando ele revelou o sonho, não foi ele que revelou, foi Deus. Deus mostrou para José. E isso fez com que José fosse exaltado como o supridor da vida. Aí no versículo, aí mesmo no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 33, diz assim, ó. É o próprio José falando para Faraó, né? Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, certo? E o ponha sobre a terra do Egito. Então José era um homem ajuizado, um homem sábio, um homem que tinha responsabilidade, certo? Deus te fez assim, uma pessoa com responsabilidade. Uma pessoa com responsabilidade é uma pessoa que se importa com a vontade de Deus, certo? Nós, a irmã Jaqueline compartilhou aqui, nós às vezes nos preocupamos com as nossas coisas. Ótimo, devemos nos preocupar com as nossas coisas. Mas em primeiro lugar, nós devemos ter responsabilidade e nos importar com as coisas de Deus. Colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, certo? Então José era essa pessoa, ele estava sempre diante do Senhor. Ele nunca desistiu, mesmo passando por tanta tribulação na vida dele, sendo caluniado, preso, né? E Deus, irmãos, quando Deus nos criou, ele não nos fez assim para nós decidirmos por nós mesmos, né?
Deus não criou você e falou assim, ó, pronto, te criei, agora você se vira, tá? Se vira aí. Você está criado. Vai embora. O Senhor deu uma responsabilidade para o homem quando ele criou o homem. Foi ou não foi? Cultivar e guardar. Você está cultivando e guardando o jardim de Deus? Sabe qual é o jardim de Deus? É o irmão que está do seu lado. Ele é uma plantinha do jardim de Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele assim, eu preciso de você. O Senhor te deu essa responsabilidade. Olha, irmão, é uma responsabilidade cuidar do seu filho, é uma responsabilidade cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus netos, né, Ari? É uma responsabilidade. Cuidar do irmão. O irmão, por que chama irmão? Porque é irmão mesmo, irmão. Hoje, o DNA de Deus está na minha veia e está na sua veia. Nós somos a família de Deus. Nós somos irmãos. O Ari liberou uma mensagem aqui falando que nós devemos cuidar. Então Deus, ele deu essa responsabilidade para nós, certo? Cuide do irmão. Ame o irmão. É cheio de defeito, mas cuide dele. Na minha casa familiar, né, eu tenho 3 irmãos. E agora eu tenho um monte de sobrinho. Né, e um monte de primo. E sempre tem um que é meio desviado. Né, a gente, lá no mundo, chama a ovelha negra da família. E aí? É da família ou não é? É da família. Temos que cuidar. Temos que amar. Na igreja é uma ovelha doente, trôpega, né, do joelhinho trôpego. Às vezes a gente vê irmãos tentando servir e erra. Mas o irmão está tentando servir, então nós devemos fazer o quê? Ajudar. Né? Então essa foi a responsabilidade que o Senhor deu para nós. Só que quando o Senhor te dá a responsabilidade, irmãos, o Senhor não deixa você à deriva. Ele não vai deixar você à deriva, certo? Deus nunca criou o homem e deixou ele à deriva. Deus fez algo maravilhoso. Ó, Gênesis. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28 de Gênesis. Vou ler com os irmãos aqui, ó. Ó Senhor Jesus. E Deus os abençoou e lhes disse. O que ele disse para o homem quando ele criou? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, certo? Mas aquela frase que está antes dos 2 pontinhos lá, o que está escrito? Lá em cima, ó. E Deus os abençoou, e aí lhes disse. Então, primeiro, irmão, o Senhor, quando o Senhor te coloca na vida da igreja, a primeira coisa que Deus faz é te abençoar. Te encher de autoridade, te encher de poder, te encher do Espírito, te encher dele mesmo. Então você está abençoado para viver a vida da igreja. Para você poder multiplicar, para você poder cultivar, para você frutificar, para você encher a terra. E é encher a terra do quê? De filhos de Deus. Você está abençoado por isso. Não tenha medo. Não tema quando você quer chegar diante de uma pessoa que você não conhece e falar assim, ó, vem cá, eu posso orar por você? Acho que foi anteontem, eu estava no semáforo lá, tem uns jovens que eles vendem umas balas, uns doces, lá em frente ao colégio adventista lá. Eles estão lá todo dia. Eu acho incrível a intrepidez dele. Ele chega assim na porta dos carros, na janela dos carros e fala assim, escuta aqui, meu jovem, posso falar com você? Dá licença um pouquinho, e começa a falar. Eu fiquei olhando ele falar aquilo e eu comprei várias vezes já paçoquinha com ele. Doce, bala. Aí toda vez que ele me falou assim, você já comprou, né? Mas esse dia meu coração estava queimando. Eu falei assim para ele assim, falei, vem cá. Rapaz, você é uma gota de orvalho no seio da aurora. Aí ele olhou assim para mim assim, o que é isso? Eu falei assim, você é um jovem que o Senhor precisa urgentemente de você para pregar o evangelho. Olha o potencial que você tem para vender bala. Já pensou você falando do Senhor para as pessoas? Ele falou, não, eu sou crente, mas poxa, eu preciso pregar o evangelho. Daí eu já catei 2 alimentos diários e dei para ele. Falei, vai, lê o que está escrito aí e coloca em prática. Com essa intrepidez que você tem para vender bala.
Eu quero que você faça isso para o Senhor. Ele falou, ô meu irmão, muito obrigado. Entrou lá, quase dentro da Kombi, lá me abraçou assim, né? Aí passou, quando foi ontem, eu passei lá. Ele estava lá. Aí ele viu, rapaz, eu tô comendo aquele livro. Ele é desse jeito, sabe? Ele é todo espalhafatoso, é um jovem, um adolescente. Eu tô comendo aquele livro lá, tá legal. Pai, eu falei, então continua, a gente vai conversar mais ainda. Não se importe, irmão. Prega o evangelho. Ore por qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque o Senhor te abençoou. Ah lá, ó. Ah, não tá lá. E Deus os abençoou e lhes disse. Então o Senhor abençoa você e depois ele fala a palavra para você. E aí você sai para servir. E vai dar certo. Amém? Hoje, nós já estamos no limiar dos tempos, não estamos? Você crê que nós estamos no limiar? Ontem a gente estava tendo comunhão na Kombi, estava tendo aqueles relâmpagos para lá assim, não sei se os irmãos viram em Sorocaba o que aconteceu lá. Eu nunca vi um negócio daquele, era relâmpago sem parar. Os relâmpagos, os raios ficavam assim, ó, no céu, assim. Ó. Vocês viram? Eu nunca vi aquilo. Com tanto tempo, com tanta intensidade, sem parar. Aí eu até comentei com o Johnny, eu falei assim, olha lá, Johnny, ó, os anjos do Senhor já estão se posicionando para a volta do Senhor. Né? E aí a gente ficou vendo e depois foi ver, era realmente uma tempestade lá em Sorocaba. O Senhor está voltando. Estamos no limiar, certo? Então o Senhor, irmão, ele precisa gerar em você, o irmão Giovanni falou ontem, um senso de urgência. Nós temos que ter um senso de urgência dentro de nós, pela volta do Senhor, pela pregação do Evangelho. Você não está aqui hoje à toa. Foi o Senhor que te trouxe aqui, porque Ele precisa gerar dentro de você um senso de urgência pela volta dEle. Satanás está nos últimos dias. E ele vai intensificar os ataques contra os filhos de Deus. Porque ele sabe que é a pregação do Evangelho que vai apressar a volta do Senhor. A pregação do Evangelho do Reino. Certo? O cavalo branco. Quando o primeiro selo abre no Apocalipse, o cavalo branco sai. Pregando o Evangelho do Reino. Esse Evangelho do Reino não é só a pregação do Evangelho do Reino, não. Quando esse cavalo branco sai, esse cavalo branco é que desencadia a volta, é assim que fala, né? Desencadia a volta do Senhor. Daí vai abrir o segundo selo, que são as guerras, cavalo vermelho. Depois, o terceiro selo, fome, e o quarto selo, morte. Você quer participar disso? Não. O Senhor vai nos guardar desse dia. Mas nós devemos estar engajados, né? O Senhor quer gerar em nós esse senso de urgência. O engajamento, certo? Por isso que o Senhor colocou em você o Espírito de Deus. Aqui em Gênesis, voltando lá para Gênesis 41, Senhor Jesus, o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmão, você tem o Espírito de Deus, tá? Saiba disso. As pessoas vão vir até você, porque você tem o Espírito de Deus. As pessoas vão chegar até você e vão pedir para você orar. Já aconteceu isso com você? Ô irmão, ora pela minha tia. Ô irmão, ora por alguém. Ô irmão, ora... Por quê que é pedido para você? Porque a pessoa vê, isso é espiritual, irmãos. A pessoa vê que você tem o Espírito de Deus. E José tinha o Espírito de Deus, né? Graças ao Senhor. Então, hoje no mundo, Satanás ele quer dominar. Ele quer dominar o governo humano. O governo humano hoje é dominado por Satanás. Olha como que os governantes são influenciados pela corrupção, certo? Por Satanás. Ele quer dominar com a tecnologia, ele quer dominar com religião, ideologias, etc., né? Por aí vai. Isso só vai acabar, irmãos, quando Cristo encabeçar todas as coisas. Qual que é a vontade de Deus? O irmão Pedro Dong sempre pergunta, né? Qual que é a vontade do Senhor? Qual que é a vontade do Senhor? Não é Cristo encabeçar. Os adolescentes sabem a resposta na ponta da língua.
Qual que é a vontade do Senhor? Vamos ler? Qual que é a vontade do Senhor para gravar bastante? Olha, Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, Deus está desvendando para nós o mistério da sua vontade. Qual que é a vontade do Senhor? Segundo o seu bom prazer que ele propôs em Cristo. Então, Deus, ele propôs a vontade dele na pessoa de Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então essa é a vontade de Deus. Deus quer concentrar tudo em Cristo, debaixo do encabeçar de Cristo, na dispensação dos tempos, na plenitude dos tempos, que agora que nós já estamos no limiar, certo? Ele vai colocar tudo debaixo do encabeçar de Cristo. Cristo já está assentado à direita de Deus, com tudo debaixo dos pés, irmãos, mas nem tudo está sujeito a Cristo. Então essa sujeição começa pela igreja, por cada um de nós. Quando nós estivermos plenamente sujeitos debaixo do encabeçar de Cristo, aí o Senhor começa a encabeçar todas as outras coisas. O Senhor Jesus vai vir, vai estabelecer o reino dele aqui na terra, nós vamos reinar com Cristo e no fim do milênio, tudo estará encabeçado por Cristo. Daí ele vai entregar o reino para Deus Pai, certo? Que é o fim do tempo, é o fim do relógio, é o fim do tic-tac, vai acabar no final do milênio. O Senhor precisa de você, o Senhor precisa de nós. Para encabeçar todas as coisas, ele só vai fazer isso por meio da igreja. Por isso que na Bíblia fala, nós podemos até ler aqui, eu acho que está eu marquei aqui, deixa eu ver onde está. Está em Efésios. Deixa eu achar aqui, irmãos. Efésios 1, versículo... Acho que é versículo 22, eu acho, se eu não me engano. Aqui, ó. Versículo 21 fala... No versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o Senhor Jesus, ele foi dado à igreja. O que ele fez? Ele morreu na cruz, julgou tudo que é negativo na terra. Tudo que é negativo ele julgou, foi assentado à direita de Deus, e Deus pegou Cristo e deu ele para a igreja. Então hoje Cristo nos encabeça. Cristo é nosso, estamos com Cristo. Então quando nós servimos ao Senhor, nós temos toda essa autoridade que está em Cristo, viu? Em Cristo. Amém. É isso mesmo, né? Depois... Um fator que ajuda muito, irmãos, é nós reunirmos juntos. O que vai nos ajudar a praticar tudo isso que nós estamos ouvindo é estar juntos. É reunir juntos. É viver a vida da igreja de uma maneira saudável. É viver a vida normal da igreja. É nos esforçarmos um pouquinho para estarmos nas reuniões, junto com os irmãos, para estarmos na comunhão com os irmãos, juntos. No começo eu estava até falando sobre os defeitos dos irmãos, né? Que os irmãos lá de José ficaram com ciúme, com inveja, então é um monte de problema. Mas, irmão, os irmãos já ouviram a história do porco-espinho, né? Já ouviram a história do porco-espinho? O porco-espinho, quando está muito frio, neve, o que eles fazem? Eles morrem de frio se eles ficarem sozinhos, sabia? Como vai ficar junto? Como é que vai fazer para aquecer? Eles se ajuntam, aquele monte de porco-espinho assim, ó, vai se ajuntando, se ajuntando, se ajuntando. Fica aquela bola assim de porco-espinho junto. Quando o frio passa, eles saem dali, o chão fica vermelho de sangue. Porque eles se espetam. Eles se espetam. Um espeta o outro, um espeta o outro, espeta o outro. Só que eles não morrem, irmãos. Eles não morrem. Então é a única maneira de sobreviver, é junto, estando junto.
Não seja um porco-espinho para o seu irmão, tá? Mas aqueça ele. Devemos nos aquecer. Tá junto. Então é assim que nós vamos ser edificados. O Senhor precisa edificar a igreja. Em Mateus 16, versículo 18, o Senhor disse assim, ó. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Então o Senhor precisa edificar a igreja com responsabilidade, com senso de urgência, com engajamento, nós vamos conseguir, certo? E o Senhor, o que ele fez? Ele deu toda a autoridade. Em Mateus, acho que é Mateus 28, 19, o Senhor Jesus, ele chegou e falou assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e fazei discípulos de todas as nações. Vamos ler esse versículo? Eu acho que é Mateus 28, né? Oh, Senhor Jesus. Mateus 28, 18 ou 19? Deixa eu ver aqui, irmãos. Só um minuto. Aqui, ó. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então toda a autoridade estava no Senhor. Quando o Senhor falou assim, ide, significa o quê, irmãos? Que o Senhor estava te abençoando para você ir. Concorda? Foi isso que nós lemos em Gênesis 1, 28? Quando o Senhor falou, toda a autoridade está sobre mim, ide. Depois ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco, toda a autoridade está sobre nós. Podemos até ler aí, ó, em Gênesis 41. Volta para Gênesis 41. É muito rico. Versículo lá com José. Vamos voltar lá para José, o personagem da mensagem. Olha que riqueza. Disse mais Faraó a José, vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. E fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então veja, colocou um anel, esse sinete, era um carimbo. Tudo o que saía do Egito, tudo que se passava no Egito, precisava ter o carimbo daquele anel do José. Olha que autoridade, irmãos. É um selo, né, uma assinatura. E aí colocou essa veste nele, que representa autoridade, poder. E colocou o colar também, certo? Que representa tudo isso daí. Realmente é maravilhoso. E o Senhor deu essa autoridade para nós. Na Bíblia fala que, em Hebreus 2, fala que o Senhor Jesus, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de honra e glória o Senhor o coroou. Certo? Então o Senhor Jesus, nós que estamos em Cristo, nós fomos feitos menor do que os anjos, bem menor do que os anjos, certo? Os anjos são fortes. Os anjos são invisíveis. Então eles são muito fortes, né? Você não vê e ele é forte ainda. Só que o Senhor nos deu muito mais honra. Quando você está em Cristo, muito mais honra e glória o Senhor colocou sobre você. E é isso que Satanás odeia, irmãos. Satanás era o sinete da perfeição. Na Bíblia fala, tu eras o sinete da perfeição. Certo? Querubim da guarda ele era. Irmão, Satanás andava no brilho das pedras, as pedras preciosas. Quando ele se via, dentro dele, o ego dele se inflamou quando ele se viu. Porque ele era formoso. Ele que era o sinete, tudo passava por ele. E agora o Senhor está dando um anel para um homem, um barro, feito do barro. O Senhor está fazendo isso com você. O Senhor precisa de você. O Senhor mudou tudo por causa de você. Hoje o Senhor está junto conosco. Amém? Jesus é o Senhor. E estou tentando ver se eu consigo concluir aqui. Sobre essa questão da autoridade, na história de Josué,
quando Josué estava na frente do povo de Israel, a arca da aliança estava junto. Então, quando ele precisava prosseguir sob o comando de Deus, quando a coluna se movia, o povo tinha que levantar, todo mundo levantar e prosseguir. E eles iam sob o comando de Deus. Deus comandava, falou, vai, anda. Eles andavam, só que a arca ia à frente, mostrando que toda a autoridade de Deus estava ali, certo? E os povos inimigos, eles temiam o povo de Israel porque a arca estava lá. Ou seja, a autoridade de Deus estava lá. Os povos temem quando o evangelho é pregado. Quando os jovens, os adolescentes fazem grito de guerra nas praças, os principados e potestades temem. Às vezes nós achamos que é uma coisa simples, mas não é, irmãos. Não é. É uma guerra espiritual sendo travada. Quando eles estão fazendo grito de guerra, que é isso aqui que está aqui atrás, aqui, ó, do folheto, ó, grito de guerra. Olha o que está escrito aí no grito de guerra. Urgência, urgência, senso de urgência. O homem foi criado para responsável ser, e a voz de Deus no ato de imediato atender. Então, quando os jovens falam isso daqui nas praças, os principados e potestades temem. O inimigo teme. Viu? Graças ao Senhor, louvado seja o Senhor. E ler mais alguns versículos aqui sobre José. No capítulo 41, versículo 40, fala assim: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Olha, irmãos, olha que mensagem aqui. O Senhor está falando que só no trono ele é maior do que você. Puxa vida, o Senhor está assentado no trono. E toda a autoridade o Senhor Jesus deu para nós e falou: ide, fazei discípulos. Isso é maravilhoso. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Interessante, né? 30 anos. Não é aqui uma história de Cristo? Do Senhor? Quando o Senhor completou 30 anos, ele foi batizado e ele começou o ministério na terra dele. E daí ele fez o ministério dele na terra, ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito e veio ser soprado dentro de você. Agora você está carregando esse estandarte, essa autoridade. Você precisa cooperar com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Eu vou parar, certo? Nós devemos, o apóstolo Paulo falou que cabe a nós agora dispensar as insondáveis riquezas de Cristo para toda a terra. José sustentou toda a terra, viu? Toda a terra, o mundo inteiro passou fome. E José foi esse sustentador da vida. Irmãos, hoje está acontecendo a mesma coisa. O mundo inteiro está faminto, porque o mundo está perdido. O mundo não tem no que se apegar. As pessoas estão criando ideologias para poder se apegar nessas coisas. Estão com fome da palavra, com fome do Espírito. E você é o José que Deus conta hoje, que sustenta essa vida para as pessoas. Essa comida hoje é uma comida espiritual, que dá uma qualidade de vida interior para as pessoas lá fora. E você precisa fazer isso. Não tenha medo. Saia daqui hoje falando assim: não, eu vou abrir a minha boca com alguém, eu vou falar do Senhor para alguém, só para ver o que acontece. O máximo que pode acontecer é ele me bater, me expulsar. Eu vou falar isso, eu vou fazer, eu vou falar. Fale. E fale com aquela pessoa que o Senhor enviar até você. Saia daqui e fala assim: Senhor, eu não consigo, é difícil para mim, mas manda uma pessoa até mim. Manda uma pessoa até mim, Senhor. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Os milagres vão acontecer, porque a autoridade está em você. Amém?